Bom, nós estamos aqui no ateliê do Kleber Galvez. Kleber Galvez está aqui nos dizendo a possibilidade de fazer uma palestra. Primeiro sobre Homero Marcena, não é isso? Falar sobre a obra de Homero Marcena e o nosso herói português aqui de Vila Velha, Robério Martins. Kleber, Robério Martins é mesmo um herói? Bem, ele foi um grande defensor dos índios e que atuou contra um maluco de fama mundial, que era aquela rua lá em Vila Velha, meu Deus do céu. Você me pegou de Jorge Menezes, Dom Jorge Menezes? Dom Jorge Menezes. Dom Jorge Menezes era o governador das Molucas. As Molucas eram as ilhas que produziam as especiarias ditas da Índia, né? E aí um dia ele construiu um castelo, convidou os maiorais das outras ilhas para irem lá para um encontro, e aí fechou a porta e degolou todo mundo. É mesmo? Onde foi isso, essa degola? Foi aonde? Isso foi lá lá nas Molucas. Molucas, né? Aí depois ele veio para o Espírito Santo aqui. Aí o rei de Portugal ficou furiosíssimo com ele, porque desmoralizou e dificultou muito a expansão do Império Português, né? Porque quem é que ia querer receber português se eram capazes de uma traição dessa dimensão? Né? E aí, quando ele foi condenado, foi levado a Ferros para Lisboa. Certo. E de lá ele recebeu o maior castigo que um nobre podia receber. O nobre não podia ser condenado à morte, né? Mas aí mandaram ele para o fim do mundo, que era o Espírito Santo aqui no Brasil. E aí ele veio para cá. Ficou aqui 10 anos, Vasco Coutinho precisou de... E ele era um cara muito mais famoso, muito mais respeitado, conhecido que Vasco Coutinho, antes de fazer as doideiras lá na Moluca, né? É, certo. Porque ele ajudou muito a enriquecer Portugal. Sim. Né? Aí o Vasco Coutinho precisou de ir à Europa, buscar recursos para investir aqui, e caiu na besteira de convidá-lo para ser o responsável pela capitania, né? O capitão. E nessa ele resolveu voltar à sanha enlouquecida dele de sair degolando os índios por aqui. Né? E aí os índios se juntaram, né, sobre a orientação do Robério Martins, que era um degredado também português, e foram lá na Praia da Costa, lá onde é a Praia do Ribeiro, e mataram o Dom Jorge Menezes. O Simão Castelo Branco, que é o nome daquela rua paralela ao Dom Jorge Menezes, ali na Prainha, o Simão Castelo Branco assumiu então o governo da capitania, né? E resolveu, infelizmente, vingar o Dom Jorge Menezes. E aí os índios se juntaram outra vez sob o comando do Robério Martins e acabaram com o Simão Castelo Branco. Quando o Vasco Coutinho voltou de Portugal, acho que em 1955, veio com a ordem de enforcar o Robério Martins, né, por traição. Por ter matado 2 nobres portugueses, né? Na verdade, quem matou foi os índios, né? Ele apenas estava junto com os índios, em defesa dos índios, né? Tá. E aí, pronto. Enforcaram o Simão Castelo... O Robério Martins. Na Ilha da Forca, ali na Praia de Ioá. Na Praia de Ioá. O Robério Martins veio junto com o Vasco Coutinho na Glória, né? 23 de maio de 1535, ele aportou aqui junto, porque Vasco Coutinho veio com 60 degredados, né? E ele estava junto também, o Robério Martins, Castelo Branco, Simão Castelo Branco, o Jorge Menezes também, estava todo mundo junto ali, né? Isso. Tá bom. E todos vieram na Glória, né? E aportaram aqui em 23 de maio de 1535. É isso, né? Então tá. Então podemos contar com essa história sua, você contando essa história lá pra gente? Eu não tenho que... Não,
O negócio... Incorporar outra vez o espírito que ele tinha tem tanto tempo. O Kleber, a ideia é o seguinte, ninguém sabe dessa história, quer dizer, poucas pessoas sabem, a não ser eu, por exemplo, que vejo sempre, já vi vários artigos seus, pelo menos uns 2 artigos seus sobre esse assunto eu li, entendeu? E eu me preocupei em valorizar essa pessoa, porque eu gosto de valorizar esse pessoal que não é conhecido, ninguém sabe falar. Que fala dele do... Mas aí você tem tempo, até julho no nosso Congresso dos Trovadores, você localiza isso, então. Teologia aí nos meus guardados. Eu quis entrevistar ele. Era o Adelfo Poli Monjardim. Adelfo Poli, foi prefeito de Vitória, foi prefeito. Escreveu sobre o Roberto Martins. Escreveu. E o outro, eu não lembro o nome, que fez uma poesia extensa falando sobre o Roberto Martins. Nós vamos descobrir, isso foi então. publicado, você não tem, não, o jornalzinho que foi feito aqui na época do 4º centenário do Espírito Santo? Não estou lembrado. 1935? 1935? Eu tenho esse jornal. 1935? 1935. Não era nascido ainda não, né, Márcio? Mas aí você tem esse jornal, né? E tem 2 propagandas muito curiosas da loja do pai da Dona Maria Lindenberg, que era casada com o Carl Lindenberg. Carl Lindenberg, né? Tá. Essa loja deles, Secos e Molhados. Tá, deixa eu atender o telefone aqui, tá bom então.